Glória a Deus. Gostaria de saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, mais uma vez, estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor Deus neste momento. Eu gostaria que você meditasse comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 18, versículo do 1 ao 6, que nos diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se formos observar, examinando a Escritura nesta manhã, gostaria que você examinasse comigo em relação à casa do oleiro. Na casa do oleiro, no vale de Inom, ao sul de Jerusalém, com acesso ao vale dos poços de Siloé, incluía o campo para guardar e amassar argila, o forno e monturo municipal chamado Campo do Oleiro. Observando a questão das rodas, que é um instrumento que o oleiro usa, sobre as rodas no hebraico, quer dizer, sobre duas pedras circulares, onde a inferior era girada com os pés, enquanto que a superior, no mesmo eixo, suportava a argila. Então Deus leva Jeremias à casa do oleiro para mostrar-lhe algo. Ou seja, nós que, como vaso nas suas mãos, às vezes precisamos de alguns reparos. E são esses reparos feitos por Deus que dirão que tipo de vaso somos. Devemos aprender algumas lições importantes aqui nesse texto ora lido nesta manhã. É importante ressaltar no versículo 3 que estamos todos na casa do oleiro sendo moldado. Você pode ver isso no versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quando recebemos Jesus Cristo, começamos então a sermos moldados por Ele. A cada dia, Ele nos gira um pouco sobre as rodas para nos aperfeiçoar como vaso. A segunda coisa que devemos observar é que Deus é quem decide que tipo de vasos nós seremos. É uma escolha soberana do nosso Deus. Ele disse: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão do oleiro, e tornou fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então observamos que, segundo a sua vontade soberana, Deus decide qual será a nossa importância como vaso na sua presença, na sua casa ou na sua obra. A terceira coisa que nós devemos observar nesse texto
É que Deus faz para si vasos mais honrosos ou menos honrosos, fazendo uma analogia de análise dos dons. Como o mesmo texto diz em Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Assim como um oleiro faz vasos para diferentes fins, Deus também nos faz diferentes uns dos outros com finalidade distinta, menos ou mais importante segundo a sua escolha. Então não inveje se você é um vaso que tem utilidade na casa de Deus para tal obra em relação ao outro vaso que está trabalhando na obra para tal propósito, porque Deus é quem escolhe os vasos e a maneira que Ele quer usar. A quarta importância que nós devemos observar é que todos nós somos importantes diante de Deus, até os mais fracos. Falando sobre a graça, observe em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus usa aqueles que aos nossos olhos são fracos para fazer coisas grandiosas. Observe isso. Por mais fraco ou menos honroso que você pareça ser, há espaço em você para o Espírito Santo. Nós somos vasos de barro que guardamos tesouros preciosos dentro de nós. A quinta coisa que nós devemos observar é que assim como o barro, ao ser trabalhado, permanece entre as mãos do oleiro, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Falando em relação à obediência, Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu o oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Então, quando nós entregamos inteiramente ao querer de Deus, quando nós entregamos de todo o nosso coração a nossa vida, Ele nos molda e nos faz perfeitamente perfeitos assim como Ele é. Então, se nós observar o versículo 6, quando o vaso de barro era moldado na roda do oleiro, frequentemente surgiam defeitos. Isso eu estou falando tipologicamente em relação à minha vida e sua vida. O oleiro tinha o poder de decidir se o barro ia continuar com suas imperfeições ou seriam moldados. Semelhantemente, Deus tem o poder para moldar o seu povo, para fazer com que esteja em conformidade com seus propósitos. A nossa estratégia não deve ser ficar descuidados e passivos como o inanimado barro. Eu e você devemos mostrar disposição e receptividade ao impacto de Deus na nossa vida. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele começa a nos moldar e a transformar-nos em vasos valiosos. Então, chegando a uma conclusão, quando você coloca nas mãos do grande oleiro Deus, quando você se coloca nas mãos do grande oleiro que é o nosso Deus, Ele te dá o teu valor real. Não importa se você é um vaso pequeno, um vaso grande, um vaso quebrado, um vaso rachado, um vaso inteiro, um vaso feio, um vaso bonito, um vaso forte, um vaso fraco, um vaso de barro, um vaso de ouro. O mais importante é ser um vaso nas mãos de Deus. Glória ao nome de Jesus para todo sempre.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 até o verso 21 nos diz desta forma, para encerrarmos a nossa breve meditação e examinação das Escrituras. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus e que qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então veja que Deus, Ele quer que sejamos vasos de honra, que nós se apartemos da iniquidade. Que Deus vos abençoe e vos ajude a seres vasos para o seu uso exclusivo. Glórias ao nome de Jesus. E nesta manhã você faça essa reflexão, que você faça essa meditação, que você examine mais profundamente. E você é vaso na mão de Deus para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho da paz, da salvação, da ressurreição, da morte e da vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que o inimigo tenha dito que você não vale nada, que você não presta, não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Deus. E se você está rachado, quebrado, a sua vida está trincada, se volte para Deus e Deus vai refazer o seu vaso e você voltará a ter alegria. Nesta hora eu gostaria de agradecer a todos os nossos amados e queridos irmãos que assim estão nos acompanhando, examinando a Escritura. Um forte abraço para todos vocês. Gostaria que vocês, se têm sido bênção para a sua vida, que você possa aí deixar o seu like, deixar o seu comentário e assistir até o final este vídeo, porque será bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo examinando a Escritura. Deus te abençoe.